Obrigado, Jesus, por tudo que tu tens feito e pelo que farás entre nós. Conduza-nos, Senhor, para a tua glória, para o bem dessa igreja. Que a palavra, Senhor, seja exposta com fidelidade, que hoje possamos ouvir e obedecer a tua voz. Eu peço, Espírito Santo, que a exposição fiel das Escrituras nos alcance, nos console, nos confronte, nos conforte com a tua palavra. Que ela seja uma semente poderosa no solo fértil do nosso coração, que hoje os nossos olhos, ouvidos e coração estejam cativos à tua presença. Perdoa quem fomos, corrija quem somos e dirija quem seremos. Que o meditar do nosso coração seja agradável a ti. Esse é o meu desejo sincero, e eu sei que é também o dessa congregação que, concordando, diz amém. Abra sua Bíblia comigo. Nós vamos a Marcos capítulo de número 11. Irmãos, eu sei que já estamos numa sequência longa em Marcos, desde o ano passado. Se você está chegando agora, deixe-me dizer, a nossa igreja trabalha com exposições bíblicas. Para nós, a Bíblia é muito importante. E começamos no início do ano passado a estudar Marcos e seguimos com essa exposição. Mas queremos aproveitar a ocasião da Páscoa e queremos nos preparar como igreja estudando passagens que estão na última semana que antecede aí o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por nós. Por isso, eu vou dar um salto. Vamos agora ao capítulo de número 11. E não se preocupe, os versículos que não foram contemplados até aqui, nós voltaremos. Nós só encerraremos quando todos os versículos forem explorados aqui nesse púlpito. Então, Marcos capítulo de número 11, nós estudaremos os 19 primeiros versículos. O texto nos diz assim: quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está adiante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão, enquanto o desamarravam. Alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: o que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando estava saindo de Betânia, Jesus teve fome. Vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela alguns frutos. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então lhes disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. E não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Palavras do Senhor. Amém. Nós, queridos, estamos iniciando uma nova série de mensagens,
a cruz do rei. E durante essa série de mensagens nós vamos explorar 10 domingos, onde vemos as passagens de Jesus no seu caminho em direção à cruz. Em outras palavras, nós vamos agora estudar Jesus nos seus últimos dias de vida, a última semana de Jesus, como foi os seus últimos dias. É isso que nós vamos estudar. E veremos esse caminho da paixão. Ninguém fez uma declaração de amor tão intensa quanto essa de Jesus. Sabe, irmãos, o ministério de Jesus foi curto. Ele esteve em uma grande quantidade de lugares, mas se nós considerarmos um tempo de ministério, 3 anos, foi um período muito curto. O fato é que nesse período curto ele passou por diversos lugares, mas nunca teve uma entrada triunfal como essa. Essa é a primeira e única grande entrada dele numa cidade. É tão importante essa passagem que todos os evangelistas narram esse acontecimento. Quando todos os evangelistas fazem questão de colocar ali o fato, tenha certeza, ele é muito importante. E eu gostaria de dividir essa passagem que acabamos de ler em 4 cenas muito importantes. A primeira delas é o que nós podemos chamar de a comissão. Jesus envia 2 discípulos para buscar um jumentinho. E por mais que ela seja uma cena singela, ela carrega verdades preciosas para nós. Então, a primeira cena está entre os versos 1 ao 7. A segunda cena nós podemos chamar de a celebração. E a celebração está entre os versos 8 a 11. Jesus agora entra em Jerusalém. E ele entra sendo celebrado. As pessoas fazem gestos de reconhecimento de que ele é o Messias, de que ele é o rei. Elas sabem que ele é aquele que pode trazer esperança para Israel. A terceira cena é a cena onde Jesus, com fome, encontra uma figueira. Mas apesar de ela ter muitas folhas, ela não tinha nenhum fruto. E Jesus condena aquela figueira. Ele amaldiçoa de modo que o texto diz que até as raízes secaram. Irmãos, essa é também para nós uma importante passagem, a condenação, o juízo de Jesus exercido sobre a figueira, e você vai encontrar essa passagem dos versos 12 a 14. E a última cena é a cena da confrontação. Bem, dos versos 15 a 19, Jesus entra no templo. E ele não parece esse Jesus fofinho que nós falamos. Ele está tomado de uma ira santa. Há uma atitude firme e necessária de Jesus. E ele desfaz o mercado que estava ali no templo. Ele, de algum modo, diz às pessoas que o templo não é lugar de consumo, não é lugar de venda. O templo é lugar de adoração. Eu quero estudar cada uma dessas 4 cenas com vocês, e a primeira delas é a comissão do rei. Verso 1, acompanhe comigo a leitura, o texto nos diz: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos. Eu quero que você note, irmãos, que esses 2 vilarejos mencionados aqui são, na verdade, quase que um subúrbio de Jerusalém. Eram lugares muito simples, eram bairros de pessoas cujo poder aquisitivo era muito baixo. Jesus andava por esses lugares. Jesus andava entre as pessoas simples. E eu quero que você ainda note um outro detalhe muito importante. Quando ele pede para os seus discípulos buscarem um jumentinho para ele, ele manda de 2, não um só. E aqui tem um princípio para nós. Jesus nunca enviou ninguém sozinho. Jesus nunca mandou para a missão alguém sem companhia. Aliás, Eclesiastes, nós sabemos disso, no capítulo 4 diz: é melhor serem 2 do que 1. Nós não fomos chamados a fazer missão sozinhos. Sempre que alguém diz assim: Thomas, eu vivo a minha fé só eu e Deus, eu fico pensando que quem convenceu ela disso foi o diabo. Porque se fosse um projeto desprezável,
Jesus não tinha criado a igreja. Se nós não tivéssemos a necessidade de estarmos conectados com os irmãos, Ele não teria fundado a igreja. Irmãos, missão não se faz sozinho. Quando nós olhamos essa passagem, nós percebemos que a tradição fala que muito provavelmente tinha sido ali enviado Pedro e João para essa missão. E eu quero que você acompanhe o verso 2 que diz: dizendo-lhes, vão ao povoado que está diante de vocês, logo que entrarem encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam-no aqui. Quando eu li essa passagem essa semana, e li algumas vezes essa passagem, o meu coração se encheu de esperança, porque isso que parece um versículo simples, carrega para nós uma grande esperança. Ele conhece os detalhes. Ao dizer aos discípulos onde estava, como estava, o histórico do animal, e o que eles deveriam dizer para que o dono liberasse aquele animal, o que o texto nos ensina é que Jesus conhece detalhe por detalhe. Jesus conhece e controla detalhe por detalhe. Caminhar com Deus é ver Deus nos detalhes. Ele é o Deus dos detalhes. Há uma canção pentecostal que diz: detalhe por detalhe Deus me vê, conhece o meu falar e o meu proceder, detalhe por detalhe. Ele tem o controle sobre todas as coisas. Ler essa passagem devia ser para nós um convite a dizer que nada escapa do controle do Senhor Jesus. Ele conhece todas as coisas. A onisciência de Cristo está aqui posta. Isso aponta para a sua divindade. Os detalhes têm precisão. Jesus sabe bem cada momento da nossa vida, cada instante. Ele conhece você naquele momento onde as lágrimas escorrem pelo seu rosto, enquanto você corta a verdura preparando o almoço. Ele lá está, Ele conhece você, com precisão de detalhes. Louvado seja esse que controla cada detalhe da nossa vida. Nada escapa. Mas eu quero que você ainda perceba uma outra coisa. O texto diz que esse jumentinho nunca tinha sido montado. Isso quer dizer que ele foi criado com um propósito. Sempre que animais tinham sido separados para um propósito específico e sagrado, eles não eram aproveitados no dia a dia. Esse animal jamais tinha carregado fardo, porque ele um dia ia carregar o rei, e Deus o tinha separado para isso. Queridos irmãos, esse é o cumprimento da promessa de Zacarias, capítulo 9, verso 9. Jesus é o cumprimento de toda a profecia. Em Jesus nós temos todo o ápice das profecias. E olha o que Zacarias, capítulo 9, verso 9 nos diz: alegrem-se muito. Eu sei que quando você chega a uma igreja, nem sempre você vem assim feliz. Às vezes alguém que está conduzindo o louvor fala: quem está feliz hoje? E às vezes você está e às vezes está prestando atenção mais do que muita gente. Estou feliz por isso. O fato, irmãos, é que às vezes a gente responde no meio do povo, mas alguns carregam um funeral na alma. Alguns estão desesperados, a aflição tem tomado conta. Mas olha que profecia linda, ela diz assim: alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho. Que rei é esse? Que rei é esse? Irmãos, o texto nos diz que esse rei é um rei justo. Deus jamais cometeu alguma injustiça. Às vezes, nós sentimos que Ele nos abandonou, que foi injusto conosco, mas a palavra nos garante que não há nenhuma injustiça no governo desse rei. Mas além disso, Ele é vitorioso, Ele jamais perdeu uma
batalha. Ele tem a vitória em suas mãos. O texto continua dizendo que, além de ser justo e vitorioso, ele é humilde. Teria razões para ser orgulhoso. Quando você é o líder do campeonato, você tem razões para ser orgulhoso. Ele nunca perdeu uma só batalha, mas é humilde. E ele entra montado num jumentinho. O verso 3 diz: se alguém lhes perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam-lhe, o Senhor precisa dele e logo o devolverá. Sabe, irmãos, é interessante porque Deus não precisa de nada, mas ao mesmo tempo, na face humana de Jesus, ele diz precisar de algumas coisas. Afinal, Deus precisa ou não? Bem, Deus não carece de você. Ele faria melhor sem nós. Ele não demanda o nosso apoio, mas Ele nos dá o privilégio de ofertar o que temos, para que o reino avance através disso. Você acha que Deus precisa de alguma coisa que você possui? Foi Ele quem deu tudo que você possui. Ele é o Senhor do ouro, da prata, não há limites para o Senhor. Mas ao mesmo tempo Ele nos dá o privilégio de dizer: deixe-me usar o que você tem. Eu quero usar o que você tem. Talvez hoje seja o dia onde Deus trouxe você aqui para dizer: eu quero usar o que você tem. Há uma linguagem simbólica aqui. O que Jesus em algum momento quer dizer para aquele povo é que Ele não é apenas um libertador político, porque se assim fosse, um rei como os demais entraria num grande cavalo, ostentando sua tropa, sua armadura, mas Jesus vem num jumentinho. É o rei exaltado, mas Ele não é como os outros reis. Essa é a única vez que nós percebemos Jesus montar um animal, a única. Eu fico pensando como foi para esse jumentinho, todo empolgado, voltar para casa. E ele fica dizendo: pai, olha, eu entrei na cidade, pai, e as pessoas assim me aplaudiram, jogavam panos no meu caminho, palmas, foi incrível. Olha, a primeira vez eu jamais vou esquecer. E aí ele entra uma segunda vez, conjecturas minhas, e nada acontece. Não é sobre nós, é sobre quem está conosco. Não é sobre o jumentinho, não. A beleza, a glória não está naquele jumentinho que carrega. Jesus, está em Jesus, que é carregado pelo jumentinho. A igreja é assim, nós somos assim. A glória não é nossa, não é sobre nós, é sobre Ele. O verso 4 diz: eles foram encontrar o jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhe perguntaram: o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhe tinha dito, e eles os deixaram ir. Sabe o que eu noto nessa passagem? Eu noto obediência. Jesus diz aos discípulos, e eles vão. Diz o que tem que dizer, e eles dizem. E do outro lado, também o dono do jumentinho obedece. Sabe, irmãos, eu creio que quando nós obedecemos ao Senhor, as portas se abrem. Eu creio que Deus é soberano, e quando Ele ordena, nós precisamos nos submeter à sua autoridade. O verso 7 diz: trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Sabe, o rei do universo escolhe andar humildemente, montar no jumentinho. É a contradição para todo homem que busca a notoriedade. Jesus entrando no jumentinho. A entrada triunfal de Jesus usa um animal emprestado. Você já percebeu que, como homem, Jesus não tinha muito? Aliás, ele disse acerca de si mesmo que não tinha onde reclinar a cabeça. Se ele precisasse dormir, certamente seria na casa de alguém.
Aliás, quando ele estava pregando, ele pediu o barco que não era dele, era de Pedro, e ele pediu o barco emprestado. Quando ele precisa fazer uma ceia, ele também pede um lugar emprestado. E acerca de Jesus se podia dizer que não tinha onde cair morto, porque literalmente o seu corpo agora está pendurado no madeiro e não há onde colocá-lo. Deus levanta então José de Arimateia, homem rico que possuía um lugar que nunca antes tinha sido usado, e o corpo de Jesus ali é levado. Jesus é simples, irmãos. Jesus é simples. Eu outro dia vi um vídeo que fiquei impressionado. Um pregador desinformado, desses que mais atrapalha do que contribui, que calado é um poeta, abriu a Bíblia e disse assim: olha, Jesus tinha uma casa na praia. Porque o texto está dizendo que ele saiu e chegou à beira da praia. Então, ele saiu de onde, irmãos? Ele saiu da casa. E a casa era onde, irmãos? Era na praia. Então, você também tem que ter. Você também tem que... Olha para Jesus, irmão. Olha para Jesus. Jesus é poderoso, é glorioso. Mas a glória de Jesus não está nos seus bens. Aliás, ele doou tudo. Foi sustentado pelas ofertas das viúvas. Você sabe o que isso significa? O grupo mais vulnerável daquele cenário social sustentou Jesus. O grupo mais vulnerável. Esse é o meu e o seu Senhor. Thomas, e esse Jesus? Bem, ele entrou um dia montado no jumentinho, mas a Bíblia me diz que ele voltará cavalgando um cavalo branco, com olhos como chamas de fogo, e em sua boca uma espada afiada, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A segunda cena que eu quero ver com você é a cena que está lá entre os versos 8 e 11, a celebração do rei. O verso diz: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Queridos irmãos, essa era a apresentação formal do Messias. Finalmente, faltando bem pouco tempo para o seu encerramento ministerial, ele se apresenta agora com características de fato de Messias. Isso não quer dizer que ele passa a ser, não, ele sempre foi, mas aqui ele revela, ele mostra ao mundo que ele é de fato a esperança. Espalhar vestes no chão era um modo de honrar um novo rei. Sempre que um novo rei passava, ele era honrado com as pessoas colocando roupas, mantos no chão. Os reis, queridos, nunca pulavam, eles sequer desciam de uma altura muito grande, às vezes faziam sinal e os seus súditos criavam uma espécie de escada humana para que ele pisasse nas pessoas e descesse. Mas Jesus é diferente. Jesus é diferente. Aliás, uma coisa interessante que eu vejo nessa passagem é que ela menciona que alguns colocavam uma espécie de manto, uma capa da época. Nem todos tinham essa capa. Ela era muito comum apenas entre aqueles que eram de classe média e média alta. Mas aqueles que não tinham também tinham uma maneira de adorar. Eles cortavam palmas, ramos, e aqueles ramos representavam a si mesmos, e eles colocavam, e Jesus vai andando naquela passarela verde dos ramos. Em outras palavras, o que eles estavam dizendo era que o Senhor caminhe sobre nós, que Ele seja visto andando em nosso meio. Não é essa a função da igreja. Não somos nós hoje quem precisamos abrir caminho e dar glórias ao nosso Messias e Salvador. Sobre mim, Senhor, entra no teu reino. Essa é a mensagem que aqui é colocada. O verso 9 diz: os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana!
Pensa, tem um grupo na frente, um grupo atrás. Eu diria que nesse momento os corações dos discípulos ainda não estavam convencidos do evangelho como um todo. Você deve lembrar que eles ainda estavam buscando quem era o maior. E num momento como esse, uma multidão à frente, outra atrás, e todos uníssonos, aclamando Jesus o Rei, e eles, obviamente, os companheiros fiéis de Jesus, pensaram: agora sim, chegou a nossa hora, a história vai mudar. Meus irmãos, a aclamação do Messias, Hosana, vem do Salmo 118, dos versos 25 a 26, e basicamente significa: salva-nos, Senhor. Em outras palavras, é uma maneira de dizer: nós reconhecemos que Tu és o Messias, socorre-nos. Este clamor reconhece Jesus como um libertador. O verso continua dizendo: bendito é o que vem em nome do Senhor. Vem em nome. É o emissário do Senhor. Jesus é o primeiro grande missionário. É o nosso missionário por excelência. É a referência maior de missionário. Jesus vem em nome do Senhor. Ele representa o Pai. Nossa esperança aparece quando reconhecemos que Jesus é o enviado de Deus. Irmãos, o verso 10 nos diz ainda: bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi, hosana nas alturas. O reino de Davi é uma grande referência para o povo de Israel. A multidão aqui associa Jesus ao trono davídico, esperando que ele restaurasse Israel politicamente. Eles imaginavam que dali por diante Jesus iria para o trono, assumiria o trono e venceria o Império Romano e depois sentaria como um novo Davi. Deixa-me dizer uma coisa para vocês: essa multidão que agora aclama Jesus Rei e reconhece o seu poder, foi a mesma multidão que uma semana depois disse: crucificam. As pessoas mudam de ideia muito rápido quando as suas expectativas não são satisfeitas. A multidão dizia: esse é o nosso rei, queremos ser livres de Roma. Ele era o rei, mas ele não estava rumando ao trono, mas à cruz. Ele era o rei, mas não veio para libertar de Roma apenas, mas de toda opressão, maldade, injustiça do mundo. Não veio apenas para libertar Israel, veio para libertar todas as nações. Hosana quer dizer: concede-nos a vitória agora, Senhor. É um brado de esperança. O verso 11 diz: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta. E como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Ele é estratégico. Ele não faz o que precisava ser feito no fim da tarde. Eu fico imaginando como foi para Jesus observar aquele ambiente. Aliás, eu quero destacar essa palavra nesse verso 11. Jesus observou. Como psicólogo, nós precisamos ser bons em observação, atentos a detalhes, aos movimentos, às palavras. A observação é a virtude de um terapeuta. Mas ninguém pode observar como Jesus. Seus olhos estão sob toda parte. Não é possível enganar ou se esconder dele. O salmista diz: se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá ele está. E se eu colocar a minha cama no mais alto monte, ali também se fará presente. Em outras palavras, nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor. Ao ler as cartas que João escreveu por direção de Jesus às igrejas da Ásia Menor, nós percebemos que uma expressão se repete: conheço as tuas obras. Eu quero dizer para você que Jesus te observa. Ele conhece as tuas obras. E eu não sei qual é a sensação que você tem ao ouvir a minha voz dizendo isso. Alguns aqui talvez se alegrem, porque estão de fato vivendo em santidade,
estão empenhados no reino de Deus, vivem de acordo com a lei do Senhor, amam a Jesus de todo o coração, estão semeando na obra de Cristo, colocaram a mão do arado e não estão olhando para trás. Para esses, a voz que diz, Ele te observa, é um consolo. Mas para alguns irmãos, a frase Ele te observa é desesperadora, porque você não consegue enganar o Senhor. Ele conhece por onde você anda, o que você faz, Ele sabe os seus pecados. O salmista chega a dizer, tu me sondas e me conheces, esquadrinha o meu andar e o meu pensar. Nós somos eternos flagrantes diante dos olhos do Senhor. Talvez hoje seja um bom dia para você pensar que é tempo de mudar, de se arrepender, de se quebrantar. É tempo de você tomar decisões que te façam voltar a caminhar com Jesus. Ele conhece, Ele conhece. Eu fico pensando que esse texto nos mostra a expectativa equivocada de uma multidão. Eles querem um rei político. Jesus é o Senhor sobre todos. Sabe, irmãos, a terceira cena é a cena da condenação. E eu quero que você acompanhe os versos 12 a 14. Se você não é da nossa igreja, eu quero te dizer que sempre que você estiver entre nós, mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão, porque aqui nós entendemos que a palavra de Deus fala conosco. No verso 12 diz, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Isso me faz pensar que Ele é 100% Deus, a ponto de nesse texto nos mostrar a sua onisciência, mas Ele também é 100% homem, de modo que seu estômago roncou. Eu não sou muito do café da manhã, posso passar tranquilamente sem café da manhã, mas a minha esposa, que bom que ela não está nesse auditório nesse momento, olha, o bicho pega se não tiver a comida de manhã. A gente convocou a igreja a um período de jejum e sacrificar o café da manhã, eu vejo que é um ato assim de muita fé para ela. Jesus sentiu falta da mesa da manhã e Ele queria uma fruta. E o verso 13 diz, vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Deixe-me esclarecer esse versículo, porque eu sei que à primeira vista pode ser um tanto confuso. Bem, irmãos, para que você entenda essa passagem, você precisa saber que as folhas, no caso da figueira, elas vêm depois dos frutos. Primeiro o fruto aparece, depois as folhas denunciando que os frutos já estão num processo de amadurecimento. De modo que quando alguém visse uma figueira, e se ela estivesse cheia de folhas, entendia-se que tinha frutos. Há um princípio interessante, de que a aparência vem depois da essência. Em outras palavras, os frutos antecedem o que se torna visível. O texto também nos diz que não era época de figos, o que nos faz pensar uma coisa: todas as outras figueiras estavam sob a mesma condição, mas aquela não. Todas as outras obedeciam os estágios naturais da criação, mas aquela não. Ela queria aparecer no meio das demais. E quando Jesus percebe folhas, busca frutos. Escute uma coisa, Jesus tem todo o direito de exigir frutos de nós. Leia João 15, e você vai perceber que essa linguagem de fruto é muito comum nos discursos de Jesus. Eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim dá fruto, ele poda. Não é porque você dá fruto que você não vai experimentar os cortes. Não, as podas virão. Mas aquele que não dá fruto, ele corta e lança no fogo.
Uma coisa fica clara nessa passagem de João 15, é que Ele espera de nós frutos, irmãos. Agora, eu quero que você perceba novamente esse verso 13 e veja que a grande questão aqui é que a aparência, ela não está acompanhada do fruto. Há uma árvore estéril, e a condenação não chega porque ela é estéril, a condenação chega porque ela tem aparência, mas não tem fruto. O verso 14 diz: então lhe disse: ninguém mais coma de seu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Sabe, irmão, Jesus, ao ver a figueira com folhas, mas sem fruto, amaldiçoou. Esse é um gesto forte para demonstrar que ele condena a aparência sem fruto. Agora eu quero que você entenda que o problema de Jesus aqui não era com uma planta. Jesus não está brigando com uma planta. Aliás, Jesus tinha poder suficiente para curar a figueira e não para amaldiçoar apenas. Em vez de dizer: nunca mais alguém coma fruto de ti, ele poderia dizer: eu quero um fruto agora, e o fruto apareceria. Então, Thomas, qual é o problema de Jesus aqui? É com a figueira? Bem, irmãos, Israel era representado com um símbolo, a figueira. De modo que nós podemos entender que o simbolismo da figueira aqui é fundamental. Essa passagem precisa ser lida à luz de Oséias, capítulo 9, verso 10, por exemplo. Assim como a árvore exibia uma aparência de vida sem frutos, Israel tinha uma espiritualidade exterior, mas não tinha uma transformação interior. A fé de Israel era uma fé performática, era uma fé para o inglês ver, mas não tinha fruto. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui é uma encenação profética. Jesus está dizendo: eu condeno essa figueira que tem aparência, mas não tem fruto, como Israel será igualmente condenada por sua religiosidade vazia. Sepulcros caiados, é bonito por fora, a aparência está legal, mas por dentro a essência está apodrecida. Jesus não é como você pensa. Deixe-me esclarecer a minha frase. Às vezes a gente faz assim uma projeção. Outro dia, uma pessoa chegou para mim e falou assim: olha, eu só te via nos vídeos, e eu achava que você era muito mais alto. E ela me olhava de cima a baixo com assim, um olhar de desprezo mesmo assim. Eu achei que você era muito mais alto. Já eu, por exemplo, sempre escutei o Tim Keller, é o meu pregador favorito, e quando eu fui o ver pregar no Rio de Janeiro, descobri que ele era altíssimo. Eu imaginava que ele fosse assim, da nossa altura, mas ele era muito além. A gente faz essas projeções. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente fica achando que Jesus é um senhorzinho bonzinho, romântico, carinhoso, fofinho, que sempre diz sim. E esse texto existe para nos mostrar que não é assim. Perceba a firmeza de Jesus com a figueira. Perceba a firmeza de Jesus no templo. Eu diria, inclusive, irmãos, que Jesus não era politicamente correto. Ele não estava preocupado com o impacto que algumas pessoas teriam, e nem com a impressão que ele passaria ao entrar no templo. Ele é visceral. O zelo pela tua casa me consome. O que eu quero mostrar para você é que Jesus é acolhedor ao pecador, mas é firme diante dessa religiosidade vazia. A quarta e última cena, e eu quero caminhar para o final, mostrando para vocês entre os versos 15 e 19, a confrontação do rei. Verso 15, a confrontação do rei. Chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam
pombas. Sabe, irmãos, Jesus havia pensado a noite inteira sobre esse fato, eu imagino. Porque ele foi no dia anterior, no fim da tarde, esperou toda a noite, e logo cedo, no caminho para o templo, ele encontra a figueira e vai para o templo. Eu fico imaginando o que Jesus tinha na cabeça naquela noite. Ele tinha um incômodo santo em ver que o seu templo, o templo de adoração ao Senhor, estava cheio de comércio, de barganha, de gente cujo interesse não era adoração, mas apenas lucro. E olha, Jesus foi firme aqui. Derrubou as mesas dos cambistas, abriu as gaiolas e as pombas saíram voando. Jesus não passa discretamente quando o ambiente está corrompido. Você deve lembrar que nessa época o templo estava sendo conduzido por 2 sumos sacerdotes, o que já é por si só uma contradição de termos. Se é sumo sacerdote é um só, mas tinham 2, porque a política estava completamente misturada à religião. Os homens que deveriam representar o sagrado estavam focados em si mesmos. Jesus age como o Senhor do templo. Se Ele é o dono do templo, Ele faz o que quer, quando quer, como quer. Sabe, irmãos, o templo era um lugar onde todo judeu precisava ir pelo menos uma vez por ano. Eles escolhiam as festas principais para irem ao templo. A festa mais importante, dentre tantas que o povo judeu adotou, desde o Antigo Testamento, a Páscoa era a maior. E aqui nós podemos imaginar que eles já estavam nesse período de preparação da Páscoa. O templo já estava cheio, gente que vinha de longe. Agora eu quero que você imagine uma coisa, você sendo um judeu, morando distante de Jerusalém, uma vez por ano precisa fazer esse caminho para oferecer sacrifício. E aí, imagina que você está lá no extremo norte e vai descendo com aquele animal. A viagem fica um tanto mais cansativa e desafiadora, de modo que as pessoas foram criando estratégias para facilitar esses peregrinos. E uma delas é vender animais que eram comprados para serem sacrificados. O problema não é esse no texto. O problema é que essas pessoas perceberam que os peregrinos eram uma grande oportunidade de lucro. A fé, para quem não tem Jesus, é uma grande oportunidade de lucro. Isso não deveria surpreender ninguém. O fato é que quando os peregrinos chegavam, havia uma inflação. Você já comprou uma água no aeroporto? Toquei na sua dor. É isso mesmo. Eu fico calculando quanto tempo de sede eu consigo sobreviver, porque me recuso a pagar tão caro. O ambiente, você não tem como sair, não dá para comprar lá fora. O templo virou esse lugar. As pessoas começaram a dizer: bem, os peregrinos vêm, eles vão sacrificar, vamos cobrar valores altos. De algum modo, os religiosos estavam atrapalhando o cenário da adoração. Uma outra coisa interessante, quando você entrava no templo, você tinha acesso logo de cara ao átrio dos gentios, ou pátio dos gentios. Ali, gente de toda tribo, gente de outros povos podiam frequentar. Era aquele o ambiente da adoração das outras nações. Se você quisesse adorar ao Deus dos judeus, no máximo, você poderia entrar no pátio dos gentios. Mas imagina agora o seu lugar de adoração tomado por mesas, um pregão enorme, as pessoas vendendo, comprando. Como vinham de outros lugares, era necessário cambistas para trocarem as moedas. E Jesus entra. E quando Jesus entra, ele começa um processo de purificação.
Eu fico imaginando a paciência de Jesus, olhando para a igreja evangélica brasileira hoje. Que paciência o meu Senhor tem. Jesus entra num templo, expulsa os comerciantes que exploravam os adoradores. Thomas, isso quer dizer então que a gente não pode ter alguém vendendo uma camisa lá fora, cujo fim não é lucro, mas é investir no reino. Isso quer dizer, Thomas, que a gente não pode vender ali uma coxinha, não. Nós não podemos fazer essa aplicação. Ela seria desonesta com o texto. O que Jesus está aqui afirmando é que nós não podemos atrapalhar a adoração de ninguém. E nós não podemos vender a adoração. Uma igreja que vende sal, rosa, uma igreja cuja campanha se estabelece não a partir da fé, mas de quanto você investe. Uma igreja que você precisa comprar o lenço para receber a unção, e o lenço é caro. Sempre tem por trás alguém que Jesus expulsaria do templo. O movimento evangélico brasileiro está brincando de ser igreja. A palavra já não é mais pregada, apenas uma esperança barata, presa a utensílios vendidos por alguém que não tem caráter. O templo tem sido profanado e Jesus não alivia. Se fosse eu ou você, talvez a gente escolhesse uma palavra menor, talvez uma palavra cujo impacto assim não fosse tão firme, mas ele diz: vocês são ladrões. Covil de ladrões. O verso 16 diz: e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. O que acontecia aqui, irmãos, é que o pátio dos gentios virou um lugar onde as pessoas faziam atalhos. Elas simplesmente passavam no meio do pátio, assim, sem nenhuma intenção de culto, carregando coisas no meio do cenário da adoração, mas com um coração distante. Eu sou de uma época, e eu acho que alguns aqui também, a época da gente era a época onde os meninos eram levados sim ou sim para a igreja, e tinha que se comportar. Os diáconos passavam com olhares que sondavam o interior. Havia um senso de fiscalização. Era difícil aprontar naquela época. As pessoas entravam na história umas das outras. Cada pecado era por alguns celebrado e por outros denunciado. Se é verdade que naquela época nós tivemos uma igreja em parte legalista, é verdade também que a igreja que nós fabricamos hoje com esse nosso liberalismo é terrível. As pessoas escolhem se elas querem vir ao culto ou se vão ao shopping, se vão assistir o jogo ou se vão adorar ao Senhor no dia santo. As mulheres se vestem como se estivesse tentando provocar. Os homens estão literalmente dormidos, não mais lideram as suas casas, não mais adoram intensamente ao Senhor. As pessoas que participam do culto estão distraídas. Enquanto o pastor prega, as pessoas estão conectadas a um outro cenário distante. O meu Jesus chamaria isso de irreverência. O ambiente de culto é um ambiente de reverência. No ambiente da adoração, nós cremos, irmãos, que a congregação se reúne para glorificar ao Senhor. Esse lugar, eu creio, até o tutano dos ossos está cheio da presença de Deus. E onde a presença do Senhor está, o nosso coração precisa se dobrar em reverência. Tem que ter um senso do sagrado dentro de nós, que sabe que está diante do Santo, Santo, Santo. A indignação de Cristo reflete o zelo pela pureza do culto. O verso 17 diz: e os ensinava dizendo: não está escrito,
A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Sabe, eu penso que duas coisas nesse texto não podem ser despercebidas. A primeira é: não está escrito. Não está escrito. Em outras palavras, a igreja perde a pureza no culto e o interesse na adoração, porque antes perdeu a consciência da palavra. Como é que a gente muda o nosso culto? Como a gente restaura a igreja? Começa pela palavra. Não está escrito. Antigamente, antes de Lutero, a desculpa era que a Bíblia não estava na mão do povo. Hoje ela está. E tem Bíblia de tudo que é jeito. A Bíblia da mulher que ora, do homem que não ora, da vovó que ama o neto. Mas a gente não está lendo a palavra. Aliás, tem surgido um movimento preocupante de pessoas que se acham tão poderosas que elas estão olhando para o texto bíblico e dizendo: isso eu quero, isso eu não quero, como se daqui nós tivéssemos um cardápio. Isso serve, isso não serve. Meus irmãos, a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afastará da tua Bíblia. E no meio daquela reforma na adoração, no templo, Jesus diz: não está escrito. O que Jesus tem em mente é a palavra. Mas a palavra põe você de joelhos. Não está escrito: minha casa será chamada casa de oração. O mesmo Jesus disse: errais em não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos. Queremos fazer teologia que nos ponha humilde, de joelhos. O átrio dos gentios não foi desenhado por Deus para ser um espaço de venda, mas um lugar onde todas as nações podem adorar. O verso 17 mostra isso. É para todos os povos. É para todos os povos. O verso 18, eu termino com isso, diz: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram essas palavras e começaram a procurar uma forma de matá-lo, pois o temiam, visto que toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Escute uma coisa: sempre que Jesus pregava, os pecadores se aproximavam e os religiosos se incomodavam. Hoje, os pregadores atraem os religiosos e afastam os pecadores. Eu quero te dizer que se a sua fé não incomoda ninguém, se os religiosos não se sentem de algum modo desconfortáveis com a maneira como você vive, se ninguém está absolutamente nem aí para você, você ainda não tem uma fé relevante. A sua fé, se for viva, se for fervorosa, se for firme, vai incomodar. É da natureza do Evangelho. A falta de gente dizendo não gosto de você, às vezes é um sinal de que você não tem relevância. Eu concluo com isso. Se os reis, quando fazem entradas triunfais, procuram seus tronos, procuram o conforto dos seus palácios protegidos, esse rei é diferente. Ele entra montado no jumentinho e ele procura o caminho da cruz. Ele está caminhando para se entregar por nós. E ao longo desses 10 próximos domingos nós vamos ver o trajeto de Jesus até a cruz e a ressurreição. Onde está a glória desse rei? A glória desse rei, irmãos, está na sua soberania, porque sabe cada detalhe da nossa vida, governa cada cena, tudo está nas suas mãos. A glória desse rei é de que ele é o único que pode ouvir Hosana, o único que é o Messias que vem em nome do Senhor, o único que tem um trono que sucede Davi, cujo trono jamais será arrancado dele, mas governa tudo e todos para todo sempre. É nele que está a glória.
A glória de Jesus está no seu juízo. Porque se é um pai amoroso, se é um filho gracioso, tenha certeza que o juízo também chega para aqueles que têm apenas aparência, mas não têm fruto. Jesus abriu as portas da adoração, rasgou o véu, nos deu acesso. Mas eu quero dizer uma coisa: se você escolher a espiritualidade da aparência, um dia suas raízes secarão. Por último, onde está a glória do rei? A glória do rei, irmãos, está em reformar o templo. Não mais aquele templo, um novo templo. Olha, mulher, um dia virá, e já chegou, o tempo em que os verdadeiros adoradores não adorarão naquele monte, nem nesse monte, mas em espírito e em verdade. Eu espero que esse seja o desejo do seu coração, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Se essa palavra encontra endereço em você, se você sente que Deus falou contigo, eu quero convidar você a ficar de pé, a cantar essa canção conosco e se preparar para o momento de ceia. O que nós faremos aqui é o que a igreja já faz há 2000 anos, e nós vamos fazer dentro de um ambiente de reverência, nós vamos fazer dentro de um ambiente de quebrantamento. Esse é um bom momento para você confessar os seus pecados diante do Senhor, para você demonstrar arrependimento, para você reconhecer a glória de Jesus. Ele é o nosso Rei, louve-o. É o Senhor, todo o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor. Vamos servir os elementos. Esperem até que todos sejam servidos. Majestade, louvores ao Rei, montanhas se prostrem e ruja aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Senhor, nós queremos confessar diante da tua santidade os nossos pecados. Te pedimos, Senhor, por pureza no culto. Dai-nos a firmeza de enfrentar aqueles que aproveitam da fé, mas que não carregam a fé em si. Livra-nos, Senhor, de sermos como essa figueira, aparência sem fruto. Dai-nos a graça, Senhor, de entregar o que temos, bem como aquela pessoa que te emprestou o jumentinho. Que o teu reino avance com os nossos recursos, não que tu dependa disso, mas tu nos dás o privilégio, Senhor, de participar. Eu oro pedindo que hoje essa igreja celebre com consciência e que te aclame como fostes aclamado em Jerusalém. Hosana, glória a Deus, tu és o nosso Salvador.
reconhecemos a tua majestade, Senhor. Passa sobre nós o teu reino, que assim seja, para a glória do teu nome. Aleluia. Quantos aqui foram omitidos dos elementos, desejam receber pão e vinho, mas não recebeu e gostaria de receber? Faz sinal com uma de suas mãos se você gostaria de receber, mas não recebeu. Todos foram atendidos. Aleluia. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, diz: o culto de vocês mais faz mal do que bem. Essa é uma afirmação forte. E por que ele diz isso? Ele diz: no culto de vocês não tem reverência. Vocês comem e bebem pensando em si mesmos, não tem sensibilidade. Tem gente que fica com fome enquanto vocês estão fartos. O culto de vocês não tem Jesus, tem vocês. E um culto sem Jesus, só com vocês, faz mais mal do que bem. Então ele diz: cada um avalie, pois, a si mesmo. Esse é um momento de olhar para dentro, de se quebrantar, de confessar o pecado, de dizer: eu preciso de mudança. Eu tenho vivido de folhas, de aparência. Eu quero ir além. Se esse é o desejo do seu coração, eu quero convidar você a esse momento com alegria. Porque recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite que foi traído, tendo partido o pão, o tomou e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Façamos isso em memória de Cristo Jesus. Comamos todos. Semelhante modo tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que nós comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. E nesse ambiente reverente, de adoração e quebrantamento, nós provamos o doce cálice da graça de Deus, a nova aliança disponível para nós. Celebramos hoje, Senhor, na Tua presença, que o Teu nome seja glorificado. Hosana nas alturas. Tomemos todos do cálice. Aleluia, glorifique o Senhor. Aleluia, aleluia, louvado seja Jesus. Aleluia. A guerra começou, a morte limpou. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Todo o poder das trevas. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Senhor. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre exaltado és, para sempre adorado és, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo estejam sobre todos nós, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Deus abençoe a todos.